E aí o último ponto que a gente vê aqui desse exemplo a ser evitado é qual? Nem fez segundo a sua vontade. Que vontade? A vontade do Senhor. Ou seja, esse servo mau, ele não se prepara nem por vontade própria e nem pela vontade do seu Senhor. Tá certo? Ou seja, ele não tem o temor de Deus. Porque ele fala assim, bom, pela minha vontade eu não vou me preparar. Mas mesmo sabendo o que o meu Senhor quer, eu também não vou fazer isso. Tá certo? Ou seja, ele se nega a estar preparado para a vinda do seu Senhor. E esse é o ponto que a gente precisa evitar. Porque qual que é a vontade do seu Senhor? Olha o que está lá em Ezequiel, no capítulo 33. A gente falou desse texto, inclusive, no nosso primeiro estudo. O Ross citou ele para a gente. Ezequiel 33, do verso 7 até o verso 9. Se você está com a sua Bíblia aí, abra lá em Ezequiel. Abra ela aí no meio. Abra a Bíblia no meio aí. Você vai provavelmente cair em Salmos. Aí você avança um pouquinho aí. Você vai passar pelos profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, capítulo 33, dos versos 7 até o verso 9. Quem encontrou aí, pode ler para a gente. Pode abrir o microfone e fazer essa leitura, por gentileza. Ezequiel, capítulo 33, do verso 7 até o verso 9. 33, qual verso? Do 7 até o 9. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a nação de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falarás para desviar o ímpio do seu caminho. Morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. O 9 também? Isso, 9 também. Se, contudo, advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Então, obrigado, viu? Olha o que está dito aí. Qual que é a vontade do seu Senhor? Que as pessoas sejam anunciadas, né? Que elas recebam essa mensagem de que Jesus está voltando. E qual que é a obrigação do servo? Avisar essas pessoas que o Senhor está vindo, tá certo? Que será o fim de todo mal, mas que também será um momento de juízo, será um momento de divisão. A gente acabou de ler o texto lá em Ezequiel, né, 12, que fala o quê? Um vai estar contra o outro, né? Haverá divisão ali. Tem pessoas que vão aceitar e tem pessoas que vão rejeitar essa mensagem. Né? Muitas vezes o pai vai estar contra o filho, a mãe vai estar contra a filha, o marido vai estar contra a esposa, e não que Deus se agrade disso, mas é que, inevitavelmente, essa mensagem ela vai criar divisão. Ou a pessoa aceita, ou ela rejeita. Tá certo? Não tem meio termo, não tem como você ficar em cima do muro nessa questão. Né? E Jesus ele fala, eu já queria que o fogo estivesse a arder. Né? Ou seja, eu já queria que isso acabasse logo, mas ele ainda tinha uma missão a cumprir. Tá certo? E a nossa mensagem aqui, hoje, é alertar as pessoas que ainda não estão preparadas para a volta de Jesus. É lembrá-las que essa vinda ela está perto. Nós não sabemos quando, mas sabemos que ela está perto, porque esse é o papel do servo fiel. O quê? Não falar que demora, mas que será breve. E nós precisamos que as pessoas se harmonizem com a palavra de Deus. Para quê? Para que não recebam, né, o castigo que está destinado àqueles que rejeitarem essa mensagem. Então, esse texto que a gente acabou de ler de Ezequiel aqui, qual que é a vontade do seu Senhor? Que as pessoas sejam alertadas. Porque se você puder alertar e não alertar as pessoas, e aquela pessoa se perder, de quem que será cobrada essa responsabilidade? De você. Tá certo? Mas a partir do momento que você alertou, você avisou, aquilo que você poderia fazer, você fez. E a pessoa rejeitou, então aí a responsabilidade será sobre ela mesma. Tá bom? Então todos nós que estamos fazendo esse estudo aqui, e Deus seja louvado pela sua presença, pela sua participação aqui, nós temos um compromisso. Nós temos uma responsabilidade de sermos o quê? Servos fiéis e não servos maus. E aí no verso 11 ainda do capítulo 33 de Ezequiel, olha o que está escrito lá. Ó. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ou seja, o Senhor ele não tem prazer na condenação do ímpio, mas ele quer o quê? Que eles se arrependam.
Mas como eles podem arrepender-se se ninguém anunciar? Como eles podem se converter se eles não souberem que a vinda está perto? Percebe? É essa responsabilidade que compete a nós, como discípulos de Jesus. Então, aqui nós vemos o exemplo a ser evitado. Agora, qual que é o exemplo a ser seguido? Já entendemos. Eu não tenho que falar que o Senhor demora para voltar, eu não tenho que espancar os meus companheiros, né? Ou estar mais preocupado aí com questões do dia a dia, vamos colocar da maneira correta, né? Não que eu não tenha que me importar com as questões do dia a dia, mas elas não podem ser a prioridade na minha vida. A prioridade deve ser o quê? O meu preparo espiritual, o meu relacionamento com o Senhor, né? Mateus 6,33 diz isso: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Deus sabe o que nós precisamos, ele vai cuidar de nós. Tá bom? Então, o outro ponto que a gente viu aqui, o mau servo, ele não se aprontou. Ele recebeu todas as mensagens, ele sabia qual era a vontade do Senhor, mas ele ficou indiferente a isso. Ele procurou antes fazer a sua própria vontade. Tá certo? Ele não quis se preparar.